Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais um tópico, né? Mais uma aula aí de geometria espacial, né? Na aula de hoje a gente vai falar dos poliedros convexos, né? Vamos olhar especialmente para os sólidos aí de Platão e vamos estudar então uma relação muito importante, né, na matemática dentro do estudo da geometria, né, que inclusive, esta relação, este assunto, né, que a gente vai estudar aqui, é um assunto que vocês vão trabalhar depois lá no ensino médio. Sobre o tópico 2, então, tá tudo lá no Moodle, né, as orientações, né, tem várias atividades para vocês fazer. E a ideia da aula é eu apresentar o conteúdo, né, e depois vocês vão trabalhar numa listinha de exercícios, né. Então, qualquer dúvida, pessoal, durante a apresentação, durante a aula, vocês vão me perguntando ali pelo chat ou via áudio também, tá? Vou desligar minha câmera, como de costume, para ficar maior a minha tela aqui. E a de vocês também. Então, o que é, né, o poliedro? Né? Um poliedro é um sólido limitado por polígonos planos, né? De modo que, né, então, dois desses polígonos não estão no mesmo plano, e cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos, né? Então, quando eu estou falando que ele é limitado por polígonos planos, então eu posso ver alguns exemplos aqui, né? Dentro desses exemplos, a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje, né, sobre uma relação, né, que a gente vai deduzir ela através de exemplos, que relaciona, né, o número de vértice, o número de aresta e o número de face, então, de um poliedro. Então, o que é o vértice? Né? Sempre o vértice vai ser os pontinhos, né, que encontram, né, as arestas. Né? Então, o encontro das arestas sempre vai dar um vértice. A face é ao lado, né? A face a gente pode enxergar que essa face é como se fosse uma área lateral, né? Então, mas cada pedaço tem uma face. Então, por exemplo, aqui eu tenho faces que são retangulares, né? Então eu posso ter faces triangulares, né? Isso pode mudar. E a aresta é a linha, né? O segmento aqui de reta que liga e vai dar forma, né, ao poliedro. Em todo poliedro, os polígonos que formam, né, o poliedro são chamados de faces do poliedro. O próprio nome, né, poliedro, dá essa ideia, né, pois poli vem do grego polis, que significa então muitos ou vários, né, e edro vem do grego edra, face. Então, poliedro seria então a figura de muitas faces, né, uma figura geométrica de muitas faces. Assim como os polígonos eram nomeados, né, de acordo com os seus lados, os poliedros também eles são nomeados de acordo com a sua face, né? Dependendo da quantidade de faces, eles recebem alguns nomes, né? Alguns poliedros que a gente pode dizer especiais, que são bastante utilizados aí na matemática, são um poliedro de 4 faces, que é chamado então tetraedro, né? O prefixo tetra de 4, né? Quando eu falo penta, né? Então 5 lados, pentaedro. Quando eu tenho 6, hexaedro. Quando eu tenho 7 faces, heptaedro. 8, octaedro. Daí vamos para o 12, que é muito usual, dodecaedro. E com 20 faces, o icosaedro. Os outros poliedros, então, são identificados apenas dizendo o número de faces, poliedro de 15 faces, poliedro de 34 faces e assim por diante, né? Então, a nomenclatura mais usual é aquela lá que a gente já nomeou, né? Então, quando ele tem muito mais do que isso, a gente só costuma dizer um poliedro de tantas faces. Os dois lados dos polígonos, eles são chamados de arestas, né, do poliedro. Observe que a cada aresta é comum aos lados de dois polígonos, que formam um poliedro. Os vértices dos polígonos são chamados de vértices do próprio poliedro. E observe, então,
que os vértices são os pontos de encontro entre as arestas, né? Então, cada vértice, né, encontra-se, né? O encontro dessas arestas sempre vai dar um vértice, né? Então, o número mínimo de arestas que chegam a um vértice é igual a 3. Né? Então, se a gente observar aqui nessas figuras, né, a cada pontinho que é um vértice, você tem 1, 2, 3 arestas. Né? Então, se eu olhar para cá, tem 1, 2, 3. E aí a gente vai trabalhar hoje, né, na aula de hoje, com a ideia de tentar identificar essa relação, tá? Então é importante, uma das atividades que eu provoquei vocês lá no Moodle, é para vocês confeccionar usando uma técnica lá de origami ou usando uma técnica de planificação, né? Vocês podem escolher qual que melhor agrada, né? Várias pessoas já fizeram lá no Moodle e postaram a foto, achei muito bacana. Então, quem fez a atividade já pode até pegar agora o seu poliedro, né, que você fez, e aí você pode olhando a partir das figuras que você tem aqui, identificar, né, o que é o vértice, né, ou contar, né, quantos vértices tem. Vamos começar olhando para esta figura, então, inverte. Então, quantos vértices eu tenho? Eu faço a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices. Quantas arestas, né? Então, a aresta é a linha. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Agora diz assim, 7, 8, 9. Bastante pessoas fizeram o cubo, né? Usaram lá aquela técnica que eu postei num vídeo lá do origami. Então dá para também contar pegando o sólido geométrico. Isso também é uma dica bacana quando vocês vão trabalhar, quando eu trabalho com esse assunto com os alunos meus do ensino médio. Dentro das escolas, né, a grande maioria das escolas tem esses sólidos geométricos prontos, né, que chamam-se daquele material acrílico. Então, é legal você fazer até uma investigação matemática para eles fazer a contagem, né, de quantas vértices tem, quantas arestas, dá para dividir o pessoal em grupo, né? Então, se eu contar aqui do cubo, eu vou perceber que eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Se eu olhar para essa pirâmide, né, de base quadrada, base quadrangular, eu vou ter 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. Tudo bem até aqui, pessoal? Um poliedro ele se diz convexo se, em relação ao qualquer uma de suas faces, está todo situado num mesmo semi-espaço determinado pelo plano que contém esta face. Caso contrário, o poliedro é dito não convexo. Né? Veja a ilustração do que seria um poliedro convexo. Né? Então, sempre as faces aqui não vai ter falha, não vai ter buracos, elas vão se encontrar. Né? E a ilustração de um poliedro não convexo é que, por exemplo, você tem um degrau aqui, ou seja, se eu consigo traçar um plano aqui, eu tenho uma parte que ele não pertence. Né? Então, esses poliedros aqui são chamados, então, poliedros não convexos. Tá? Note que o plano que contém a face, né, deste poliedro não deixa as demais faces no mesmo semi-espaço. Né? Então, a diferença que você tem esse degrau aqui está mostrando, então, esta relação. E agora a gente vai estar trabalhando, vocês vão me dizer aí, fazer as contagens. A gente vai trabalhar agora com os sólidos de Platão, né? E aí a gente começa olhando para o tetraedro regular. Então eu quero que vocês me digam quantas faces triangulares tem o tetraedro. Aí eu vou preenchendo com vocês. Vamos lá, pessoal. Só 2 pessoas digitaram. Digita ali. Quantas faces triangulares tem o tetraedro?
4, né? Muito bem, então 4 faces triangulares. Quantos vértices ele tem? O que é o vértice, né? O vértice é a contagem da ligação dos pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, né? A maioria colocou 4. E arestas agora? Arestas são essas linhas que se ligam, né? Então faz a contagem para nós lá. Seis, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem que cuidar aqui que quando eu tenho a planificação aqui do lado, pessoal, do poliedro, é só para vocês tentar se localizar que quando você pega os vértices aqui e liga com eles, né, ele vai formar a figura, né? Mas arestas é a contagem, né? Cuida para muitas vezes tem várias questões, inclusive, que o Enem aborda bastante com essa questão da planificação, né? Então, às vezes a planificação confunde, né, um pouquinho. Isso, a Milady coloca ali que contou ele aberto, mas isso faz com que às vezes você só tenha esse aqui, né? Então, você tem que pegar a parte planificada e imaginar você ligar cada um dos pontinhos e formar ele, né? Quando a gente fala da planificação, tem que sempre pensar que isso vai formar um sólido geométrico, tá? Então, o mais fácil seria, né, quando a gente tem ele já no lado esquerdo, ele pronto, ele fica mais visual para fazer a contagem. Tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer essa exploração dos sólidos de Platão. A gente vai trabalhar com uma contagem. Então, na sala de aula, até fica uma dica, se vocês tivessem que trabalhar esse conteúdo, vocês poderiam explorar essa contagem através de grupos, onde vocês podem distribuir vários sólidos com tamanhos diferentes, né? E claro, se por exemplo, a escola não disponha desse material acrílico, né? É possível sim você montar um laboratório de matemática, confeccionar com os alunos, né? Como que eu propus ali para vocês fazer a montagem de alguma dessas figuras, de algum desses sólidos. Vamos continuar então para o hexaedro regular, né? Ou para o cubo, né? Esse é mais tranquilo. Então, quantas faces quadrangulares a gente tem? 6. Quantos vértices? Bom, vamos esperar a face, tá? Face. Todo mundo anotou. Vou esperar você colocar a face, muito bem. Agora, vamos para vértice. Quantos vértices nós temos? 8 vértices, né? Vértice aos cantinhos. Contou 8. Muito bem. E arestas? Quantas arestas nós temos? 12. Muito bem, 12 arestas. É um conteúdo bem bacana da gente trabalhar esse conteúdo. Os alunos do ensino médio gostam muito de fazer essa contagem, de descobrir as relações que tem entre faces, vértices e arestas, tá? O octaedro regular agora, ó. O octaedro regular, quantas faces triangulares? 8 faces triangulares. Muito bem. Vértice. Quantos vértices nós temos? Ótimo. 6, né? 6 vértices. E arestas? Quantas arestas?
12 arestas. Ótimo. Agora o professor ajudou vocês, né? Não quis judiar muito. Essas aqui, o que mais é legal de trabalhar com os alunos é deixar eles contar o icosaedro regular, né? Esse icosaedro dá trabalho para você fazer a contagem. Por quê? Porque quando você começa a contar essa quantidade de triângulos, claro, se você tem a planificação para contar as faces, fica fácil, tá? Mas se você não tem a planificação dele, você trabalhar com ele, vocês devem ter lembrado, já devem ter pegado esses sólidos lá no ensino médio ou na escola, né, que vocês já trabalharam. Então vocês percebem ao estudar que ele é um sólido bem bacana, icosaedro, mas ele te dá bastante trabalho assim de contagem, porque é bem fácil de você se perder pela quantidade então, de faces triangulares. Então são 20 faces triangulares, 12 vértices, né? Então 30 arestas. E o dodecaedro já é um pouco mais tranquilo, mas também ele dá um certo trabalho pelo fato de, às vezes, se repetir, né, a figura e você contar a mesma duas vezes, né? Então, são 12 faces, né, pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. Então, esses 5 são os chamados sólidos geométricos de Platão. Agora, eu quero trabalhar com a seguinte atividade, propor a seguinte atividade para vocês. Para vocês colocar ali, peguem rapidinho um papel, uma caneta, aí, um rascunho, e colocam ali VFA e preenche essa tabelinha, né? Não precisa fazer daqui um pouco o desenho, porque depois vocês têm para olhar. Mas eu quero que vocês façam uma contagem agora de cada figura e anotem esses resultados nessa tabela aqui. Aí eu aguardo vocês fazerem, vão demorar ali uns 4 minutinhos, alguns a gente já fez, outros vocês têm que fazer. E aí vocês me dão um ok quando eu terminar de fazer a contagem e a gente anota juntas na tabela. Boa noite, Eduardo. Estamos fazendo a contagem de vértices, faces e arestas, tá? O pessoal está fazendo a contagem dessas figuras aí. Só aguardar o pessoal contar e a gente já dá seguimento à aula. Vamos lá, Clarice. Tu tá se perdendo aqui para fazer as contagens ou para fazer o que que é o vértice, face e aresta? Você precisa de uma nova explicação para fazer a contagem? Tá, vamos lá, ó. Vamos fazer junto primeiro, Clarice, para te ajudar, ó. Então, o que que é o vértice? Vértice é você olhar cada pontinho aqui, ó. Deixa eu botar um ponto maior, ó. Então, tu vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices essa figura.
Tá? Agora vamos olhar para as faces. Então, o que seriam as faces? As faces você tem que olhar para a parte de cima. Ó. Vamos tentar pintar aqui com uma outra cor. Tá um rosa. Ó. Aqui você tem uma face. Aqui você tem duas faces. Agora aqui do lado, 3. Do outro lado, 4. E aqui na frente, 5. Agora eu vou desfazer para mim não... Então, você conta uma em cima, duas embaixo. 3, 4, 5 faces ao todo. E ainda, a outra contagem que você vai fazer são as arestas. Então, as arestas são as linhas que ligam o poliedro. Então, você vai ter 1, 2, 3, ó. 1. Deixa eu tentar diminuir meu ponto aqui para não ficar tão forte. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá atrás, 7. No lado, 8. E aqui, 9. Então, tem 9 nesse aqui. Clarice, clareou um pouquinho? Tá, então tenta olhar para o de baixo agora e tenta fazer a contagem. Vamos lá, Denise. As faces, tá? Então, o que são as faces, né? As faces são os lados que você tem que olhar. Então, você vai olhar o lado de cima, uma face, o lado de baixo, duas faces. Esse ladinho aqui do lado, 3. Esse ladinho aqui, 4. E o fundo, 5. O que seria daqui um pouco interessante, deixa eu ver aqui a Denise, deixa eu tentar abrir aqui a câmera de novo enquanto o pessoal faz. Deixa eu projetar o... Vocês vão fazendo ali, deixa eu projetar aqui meu cubo, ó. Aqui. Então, Denise, fácil seria você olhar assim, né? Um ladinho, opa, aqui, uma face, a parte de cima, 2, 3, a parte de baixo, 4. Então, cada um do cubo, ó, vai ter um lado, 2, 3, 4. Aí tem em cima 5, embaixo 6. Sim, Jaqueline, está sendo gravada, né? Talvez esse aqui, ó, eu também fiz um origami, ó. Um lado, 2, vamos girar, 3, 4, em cima 5, embaixo 6. Isso seriam as faces, né? Agora, se eu pegar para o vértice, então o vértice seria os pontinhos. Um pontinho, 2, 3, 4. Aí eu viro para o outro lado. 5, 6, 7, 8. Esse é o vértice. E a aresta seria, então, a linha. Ó. Uma linha, 2, 3, e saiu fora da linha. 4. Aí ela também tem na parte de cima 4, né? 1, 2, 3, 4. E na parte de baixo, 1, 2, 3, 4. Deixa eu fechar aqui. Clareou um pouco, Denise? O legal da geometria sempre se a gente pudesse manipular. Então fica bem bacana aquela atividade que eu dei lá para vocês fazer de montar o sólido, justamente para vocês manipular, tá? Porque às vezes só pelo livro, só pela escrita, a gente não consegue compreender bem certinho, né? Então a manipulação do material concreto, né, que vocês devem estudar bastante isso na parte pedagógica, né, ela é extremamente importante. E essa disciplina é uma disciplina que vocês conseguem, né, visualizar e colocar muita prática, né, desde que vocês tenham. E uma sugestão ainda para quem vai montar e fazer, eu acho que a gente vai explorar esses sólidos durante muitas aulas, né?
A gente vai estudar nas próximas aulas, começar a estudar cálculo de área total, volume, diagonais. Então, acho que até como professor de matemática seria interessante vocês ter alguns desses sólidos para vocês poderem manipular, né? Vocês podendo manipular com eles, vocês conseguem depois visualizar, né? Principalmente quando a gente estudar as pirâmides, né? Que tem que ter uma parte de uma visualização muito grande. Como é que tá a tabelinha? Conseguiram preencher? O cubo mágico é muito bacana, né? De você explorar ele. O professor gosta muito. Fica bem legal de olhar. Vão me dando ok se vocês terminarem, e aí a gente vai adiante. Então vamos olhar para a segunda linha, para essa pirâmide. Então, nesta pirâmide, vocês só vão me dizer agora quantos vértices tem a pirâmide. Sete, muito bem. Faces. Faces, 7 também, né? Tem que lembrar de contar, Brisa, a parte de baixo, né? Então, ele é hexagonal, vai ter 6 triângulos do lado e mais a de baixo, 7. E o número de arestas? 12, muito bem, né? São 6 embaixo, mais 6 dos lados, 12. O cubo a gente já tinha feito, mas vamos organizar de novo a escrita. Número de vértices do cubo. 8. Número de faces. 6. Número de arestas. 12. E o octaedro? Vértices. 6. Faces. 8. E arestas? 12. Muito bem. Então, a gente partiu de uma atividade prática, né? Então, pedi para vocês preencher essa tabela, além de vocês fazer a contagem. Agora, a próxima atividade, o próximo desafio de vocês é buscar olhar para este quadro, para essa tabela, e tentar identificar, a partir destes números, 6 vértices, 5 faces, 9 arestas, 7, 7, 12, 8, 6 e 12, 6, 8 e 12. Se existe algum padrão, né, existe algum padrão, existe alguma relação que você consegue dar uma olhada, né? O que esses números têm de comum, né? Vértice, faces e arestas. Tá? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, né? Se alguém já tem uma ideia, pode ir escrevendo, mas tenta dar uma olhadinha para esses números, né? O que tem a ver, né? Será que existe uma relação matemática entre essas figuras, né? O que esses números mostram? Alguma regularidade, né? Tem algum padrão aqui se repetindo? Ó, a Brisa sugeriu as arestas são múltiplos. Múltiplos, por exemplo, de uma figura para outra, ou da aresta em relação a alguma outra ou alguma outra nomenclatura. O que você tentou olhar, Brisa?
entre si, múltiplos de triângulos múltiplo em relação ao vértice, ó, do 6 foi para o 9, até pode. Mas se você olhar do 7 para o 12, do 8 para o 12 existe alguma multiplicidade, né? Alguma relação matemática. Mas do 7 para o 12 não fecha essa ideia de múltiplo, né? Ó, vamos ver, a Adriane colocou assim, ó, quando a soma dos vértices e as faces é ímpar, o número de arestas é ímpar, e quando é par, o número de arestas é par. Deixa eu ler de novo, Adri. Quando a soma dos vértices e faces é ímpar, vamos ver essa soma ali, vamos testar. Gostei dessa tua ideia de somar. Ó. Se eu fizer 6 mais 5, dá quanto? 11, vou botar aqui, né? Tá, deu ímpar. Se eu somar 7 mais 7, 14. 8 mais 6, também 14. 6 mais 8, 14. Deixa eu ver o que tu escreveu, então. Quando eu somo e é ímpar, o número de arestas é ímpar. Tá? Fechou o 9. E quando é par, o número de arestas é par. Olha, essa relação tá certa, né? Para esses casos aqui, todas deu certo. Muito bem, Adriane. Agora eu quero que vocês avancem um pouquinho. É uma relação existente, né? De ser par e ímpar. Agora eu quero que vocês avancem um pouquinho mais, pensando o que essa soma, ó, tem a ver com as arestas, ó. Aqui eu tinha 9 e fui para 11. Aqui eu tenho 12 e fui para 14. 12 para 14. Aqui ficou alguns que se repetiram, né? O professor podia ter pegado outros exemplos. 12 para 14. Né? O que está acontecendo em cada uma dessas linhas? Está tendo uma relação, deu 2 de diferença. Deu 2 de diferença, muito bem. Né? Então, do 9 para o 11 deu 2. Então, se eu escrevesse aqui do lado 9 mais 2, dá 11, né? Se eu escrevesse 12 mais 2, 14. Se eu escrevesse 12 mais 2, aqui o professor podia ter pensado outros exemplos, né? Ficou tudo igual, 14. E 12 mais 2, 14. Se você olhar que essa diferença aqui deu 2, né? Eu posso enxergar, então, que se eu somar vértice mais a face, é a mesma coisa. Professor, o triângulo não tem 8 faces. Tu tá falando aqui do octaedro, Rui? Esse de baixo ou da pirâmide? A pirâmide. A pirâmide, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, são 6 lados, então ela vai ter 6 faces triangulares e uma face de baixo. Daí dá 7. Entendeu, Rui? Então, 6 do lado e a base de baixo, 7. Mais uma 7. Então, pessoal, se eu perceber que 11 é igual a 11, aqui eu tenho que 14 é 14, 14 é 14, 14 é 14.
Então, o que eu posso dizer que o vértice, a face e a aresta têm em comum? Eu posso, com essa percepção que cada um tem uma diferença de 2, eu posso dizer que quando eu somo vértice mais aresta, ó, vértice mais face é a mesma coisa, então, igual aresta mais 2. E esta relação que a gente chegou aqui em cima, ó, V mais F é igual a A mais 2, é uma propriedade importante dos poliedros, chamada, então, relação de Euler, que diz que o vértice mais a face é igual a aresta mais 2. E isto vai dar certo para qualquer poliedro. Então, vocês depois podem testar aqueles outros que a gente já fez e verificar se você somar o vértice com a aresta, o vértice com a face, perdão, tem que ser aresta mais 2. Beleza, pessoal? Entendido a relação? Muito bem. Então, tendo em posse da relação, ó, então a gente chegou que V mais F é igual a A mais 2. Tá? Então, pelo resultado acima, a gente pode chegar na seguinte relação. Tá? Os livros também escrevem a relação de Euler como V menos F mais V menos A mais F igual a 2. Tá? Também dá para se usar essa simbologia. Tá? Eu prefiro trabalhar com essa, botar V mais F e deixar igual a mais 2, tá? Mas isso vai do gosto de vocês, tá? Todas elas são a relação matemática chamada, então, relação de Euler, né? Que é uma homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, né? Vocês já devem ter falado bastante de Euler, né? Ele é um matemático suíço, né? A escrita é Euler, né? Mas a pronúncia, né, é Euler. Certo, gente? E a gente usa então essa relação matemática para descobrir muitas vezes, né, quando eu tenho faces e arestas, eu descubro vértice. Eu tendo uma informação, né, tendo duas informações, perdão, sempre a gente consegue isolar uma das variáveis. Vamos fazer uns exemplos? Exemplo 1, então. Numa publicação científica de 1985, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono, na qual os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo, cujas faces são 12 pentágonos e 20 hexágonos regulares. Em homenagem ao arquiteto norte-americano Buckminster Fuller, a molécula foi denominada fullereno. Determinar o número de átomos de carbono dessa molécula e o número de ligações. Né? Então, se eu quero descobrir o número de átomos, né, e o número de ligações, eu estou falando em vértices e arestas. Tá? Uma outra aplicação, quem não fez ainda lá os sólidos, dá para também a gente usar essa ideia de fazer as moléculas, relacionar isso com a química, de trabalhar na confecção dos sólidos usando bolinha de isopor e palito, né? Então isso também fica bem bacana de identificar, né, para o aluno, para você usar como uma prática, como que você faz a contagem das arestas, como que você identifica quem é o vértice, como que você identifica as faces. Mas vamos ao problema. Ó. Eu tenho faces pentagonais, 12 pentágonos. Ó, vamos botar até trocar de cor aqui. Ó. Então, eu tenho 12 pentágonos. Pentágono é 5, né? Então, eu vou ter 12 vezes 5, 60. E 20 hexágonos, 20 hexágonos. Então, são faces, 20 faces, né? Hexagonais, vezes 6. Então, 20 vezes 6, 120.
Com esta informação, eu multiplicando, então, as 12 faces vezes os lados do pentágono, né? O pentágonos, né? 12 vezes 5 pentágonos, no caso, porque penta é 5, e 20 vezes 6 hexágonos, então 120. Eu vou ter o somatório de 60 mais 120, vai me dar o dobro das arestas. Por que eu tenho o dobro das arestas? Porque quando eu estou fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um pentágono com um hexágono, ó, perceba que o que eles têm em comum, né? A aresta, essa linha que liga esses dois, é a mesma, tanto para o pentágono, tanto para o hexágono. Por isso que eu tenho que dizer que a soma dos 60 mais 120 sempre é o dobro, é 2 vezes. Ou, em outras palavras, eu tenho que somar os 60 mais os 120 e dividir por 2 para encontrar quantas arestas eu tenho. Então, eu tenho 90 arestas, e essas arestas são as 90 ligações entre eles dois. Agora, a gente pegando a fórmula, né, da relação de Euler, diz que eu tenho vértice mais faces é igual a aresta mais 2. E aí a gente vai substituir. O V é quem eu quero descobrir. No lugar do F, a gente tem que colocar as faces. Então, as faces eu acho aqui, ó. Eu tenho 12 pentagonal e 20 hexagonal. Então, 12 mais 20, 32 faces. Igual, então, o número de arestas é 90 mais 2. Então, 90 mais 2, eu tenho 92. O 32 está somando, né? Faz a operação inversa da adição. Aqui vem para cá, ficaria negativo, menos 32. Quando eu subtraio 92 de 32, eu acho, então, o número de vértices, que é 60. E, nesse caso, o número de vértices nos representa a quantidade de átomos da molécula. Então, eu tenho 60 átomos e 90 ligações para o fullerene. Tudo bem, pessoal? Exemplo 1. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok, ok. Muito bem. Então vamos seguir mais um exemplo. Exemplo 2. Um poliedro convexo de 11 faces tem 6 faces triangulares. 6 triangulares. Então já vamos colocar face triangular é 6. 6 vezes 3, 18. 5 faces quadrangulares. Então, quadrangulares, 5 vezes 4, 20. Calcule o número de arestas e vértices. Então, aresta é A, vértice é V. Então, arestas a gente acha sempre multiplicando. Então, aqui a face triangular são 18 mais 5 vezes 4, 20. Então, quando eu somo essas duas, o 18 mais 20, eu tenho o dobro de arestas, né? Então, 18 mais 20, 38, né? Como eu tenho aquela ligação dupla, né? A gente tem que dividir por 2, porque aresta sempre quando eu tenho esses poliedros entre faces triangulares e quadrangulares, uma das faces sempre é comum aos dois, né? Então é importante entender que essa divisão do 2 se faz necessária porque sempre eles vão ter faces comuns, arestas comuns, perdão. Então, eu divido 38 por 2 e eu acho, então, que o número de arestas é 19. Foi dito aqui que ele tinha 11 faces, né? Então, o F, eu vou copiar agora aqui a relação de Euler, né? Então, essa relação aqui a gente sempre escreve, e aí vai substituir. No lugar do V é o que você vai descobrir, nesse caso. No lugar do F são as faces, que são 11, igual arestas, a gente encontrou 19, mais 2 da fora. Então, 19 mais 2, 21. 11 está somando, vem para o outro lado subtraindo. Então, 21 tira 11, o número de vértices é 10.
Ok, pessoal, para o exemplo 2, perguntas, dúvidas? Rebeca, em relação à disponibilização da resolução dos exercícios, eu pensei em fazer um pouco diferente nesse semestre e não disponibilizar a resolução de todas elas, tá? A ideia é que vocês, na medida que vão tendo dúvidas, já vão postando, né, até onde vocês foram na questão, e aí tanto eu quanto a tutora vamos já respondendo. É para a gente tentar tirar um pouquinho essa cultura de receber todas elas prontas para só fazer a conferência, tá? Então, só para vocês ter ciência, né? Acho que a gente tem que ir tentando com o tempo e fazendo algumas mudanças, por mais que lá no cálculo eu entendi naquele momento que seria importante, mas durante toda a minha graduação, né, e de vários colegas da área da matemática, a gente não recebe nenhuma lista de exercício prontinha, tá? Então, a ideia é de vocês ir construindo, né? Não é para dizer que a gente não vai ajudar. A gente vai ajudar sim, com certeza, mas na medida que vocês vão postando essas dúvidas, a gente já vai respondendo, tá? Para a gente tentar tirar essa cultura. Então, pessoal, agora ficaria então para vocês trabalhar na lista 2 de exercícios, né? Deixar aqui uma mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste tópico da web. Vocês podem ter certeza, né, que vai ser a geometria, vai ser, vocês vão gostar. Isso, tem o plantão com a tutora que ela também pode ajudar, né? Eu espero que vocês vão gostar muito de geometria espacial. Ela tem uma pegada bem mais leve que o cálculo, né? São conteúdos que vocês vão conseguir relacionar bastante com prática, com a parte do ensino médio, onde vocês vão atuar, ou do ensino fundamental, tá? E trabalhem agora nessas questões, resolvam os exercícios, não deixam acumular atividades, né? Que logo a gente começa a ir fazendo também algumas atividades. Já no próximo tópico, vamos fazer uma atividade avaliativa. Então, vamos mantendo sempre em dia essas atividades. Desejo aí que vocês façam um bom tópico de aula, trabalhem nos exercícios. Uma boa noite, uma boa semana. Eu fico aí à disposição, quem tem dúvidas, né,